Boa noite. Comandante apresenta a fazenda da Brigada Militar e fala sobre movimentação para que o espaço se torne reserva indígena. Nós refutamos de imediato isso, dentro do escalão da instituição Brigada Militar, comandante do regimento, comandante do comando rodoviário, comandante-geral da Brigada Militar, e acreditamos também que não é essa a intenção do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E no segundo bloco você vai conhecer a trajetória do presidente da ACISA. Evandro Silva foi reconhecido pelo Parlamento Municipal. Eu não paro para pensar por essa linha, se eu sou uma pessoa de sucesso ou não, e nem tenho isso como objetivo. O meu objetivo é ser uma pessoa de relevância para a sociedade. O Jornal da Câmara já está no ar. Fique conosco. O governo do estado pretende transferir para a União a fazenda da Brigada Militar e criar uma reserva indígena. A medida é criticada pelo Parlamento Municipal, que aprovou uma moção de repúdio de autoria do vereador Fernando Rigon, orador do grande expediente da sessão plenária de ontem. O papel da União de realocar essas pessoas dentro das áreas já existentes, que são áreas suficientes para que o povo indígena tenha dignidade, tenha seu local próprio. Então, queremos aqui nos solidarizar a Brigada Militar e dizer que essa casa enviou ofício, essa menção de repúdio a todas as autoridades estaduais, municipais, federais, dizendo que a população que nós representamos, que os 21 vereadores representam nessa casa, não compactuam com a utilização. Trata-se de uma área estratégica, devido a estar próxima de rodovias e principalmente do aeroporto. Nós somos uma região ali cortada por rodovias e aeroporto. Nossa necessidade de aumentar o aeroporto, não podemos transformar isso com certeza em reserva indígena. Estivemos no local que fica próximo ao aeroporto, às margens da BR-285. A fazenda tem cerca de 1.000 hectares e, conforme contou o comandante do RPMON, a área foi adquirida na década de 30 por um grupo de militares. Foi uma área adquirida há muitos anos pelo esforço dos militares, pelo esforço do salário dos militares. Então isso em 1930 e pouco ali, foi decidido então pelo aquele oficial daquela oportunidade a comprar esta área. E esta área foi adquirida e foi descontando mês a mês o salário dos militares e depois foi registrado esta área em nome da Brigada Militar, que por ora pertence ao Estado do Rio Grande do Sul. Como a Brigada Militar pertence ao Estado, então a área está em nome do Estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo destaca-se pelo seu potencial hídrico. Somos o berço das águas e abastecemos boa parte dos municípios gaúchos. E de acordo com o comandante, a fazenda da Brigada Militar tem uma das mais importantes áreas de captação de água potável, abrigando 17 nascentes e 400 hectares de APP. Por mais de 80 anos, a Brigada Militar guarneceu esta área e o guarnecimento disso diz na certeza da qualidade de água que nós bebemos dia a dia. Então, se todas as nascentes do norte não passam por aqui, não nascem aqui, mas a grande quantidade de nascentes passa por esta região. Então é muito importante que, para preservarmos a qualidade da água futura das gerações, que esta área seja preservada com esta finalidade de reserva d'água, Então temos aqui mais de 17 nascentes, com mais de 400 hectares de preservação permanente. É importante, muito importante, que esta área permaneça desta forma para garantir a água das gerações futuras e garantir com que a gente tenha um Passo Fundo abastecido de água e uma qualidade de água de excelência que passa por essas terras aqui da fazenda da Brigada Militar. Além disso, foram firmados 2 convênios, um deles com a Embrapa. 150 hectares são destinados para o cultivo de sementes. Elas serão produzidas na experimentação com toda a segurança que a fazenda dá para a Embrapa aqui, fazer esses experimentos, E depois essas sementes são mostradas na Expo Direto. Então, muito do que os produtores nossos aqui da região usam das sementes foram testadas e plantadas aqui no interior da fazenda da Brigada Militar pela Embrapa, que depois a Embrapa desenvolve essa semente e fornece ele ao comércio, E o segundo convênio é com a UPF.
Como a Brigada Militar fornece o serviço de ecoterapia, o atendimento dos cavalos é realizado pela Faculdade de Medicina Veterinária. Então eles fazem aqui o trabalho da medicina veterinária com os cavalos nossos, né? E nós utilizamos, por conseguinte, o hospital veterinário deles no tratamento com os nossos animais. Então é uma via de mão dupla, né? Também temos aqui desenvolvido também a ecoterapia nesse espaço. Então todas as segundas e quartas-feiras trabalhamos aqui com os animais, com as crianças, né? Fazendo esse trabalho muito lindo, bonito, que é o trabalho de ecoterapia. Então esse espaço está sendo utilizado com essas finalidades. Precisamos achar também outras finalidades para esse espaço e que a lei já permite, que é o arrendamento para fins de este recurso retornar para a própria guarnição de Passo Fundo, comprando viaturas, equipamentos, materiais, que vai favorecer o policiamento ostensivo e vai favorecer a questão de segurança da comunidade. Porém, uma movimentação está sendo articulada pela Advocacia Geral da União para criar uma reserva indígena. A ideia é reassentar as famílias que hoje estão na área de Mato Castelhano. O Advogado-Geral da União propôs ao governo um tipo de permuta, né, do que nós tomamos conhecimento. Nós refutamos de imediato isso, dentro do escalão da instituição Brigada Militar, comandante do regimento, comandante do comando rodoviário, comandante-geral da Brigada Militar, e acreditamos também que não é essa a intenção do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Porque é uma área de preservação permanente, uma área bonita. Acredito que o governo vai ser sensível nesse sentido, né? Não há indicativos históricos de que isso aqui seja indígena, então não há indicativos de que isso aqui tenha sido no passado uma reserva indígena. Passo Fundo, sabemos da luta dos indígenas, mas não é esta área dentro da cidade de Passo Fundo que vai servir de reserva indígena. Acreditamos que isso não vai acontecer, né? Trabalhamos nesse sentido, acho que temos o apoio das lideranças aqui de Passo Fundo, das lideranças municipais, estaduais, de que isso não venha a acontecer. E precisamos muito, na realidade, de que esta área, preservando fazendo a preservação das áreas permanentes ali, que é as reservas de água, precisamos, na realidade, trabalhar com uma questão de arrendamento desta área, que a lei hoje permite, e este arrendamento faça com que os restos desse arrendamento fique com a unidade mãe desta área, que é o 3º Regimento de Polícia Montada, com os rendimentos disso, comprando equipamentos, comprando materiais, comprando viaturas e dando uma melhor serviço de prestação de segurança para a comunidade de Passo Fundo com o arrendamento daquela área que pode ser arrendada, descontando as áreas de preservação permanente. Então a gente acredita que este deve ser o melhor caminho para esta área da fazenda da Brigada Militar, tão nobre, situada quase no coração de Passo Fundo. E sobre este assunto, nós também conversamos com o presidente da ACISA. Veja o que ele disse. Nós, como associação comercial, nós não apoiamos que a fazenda seja doada para uma reserva. Primeiro, pela questão das 17 nascentes que tem lá. Segundo, é uma área grande, nós temos consciência disso, mas até pela nossa questão comercial, nós entendemos que ela tem que ser tem que gerar lucro. De que forma? Arrendada. Ela pode sim ser arrendada e os próprios valores desse arrendo voltam para a brigada em forma de armamento, a questão dos próprios carros, veículos, ou seja, nós não entendemos o porquê que isso tem que ser doado, deixa de gerar lucro, gerar valor e a fazenda acaba não sendo útil. Entendemos da questão da importância da questão indígena, mas não naquele local, até porque tem uma relevância muito grande para o município, sendo que é uma área que pode ser utilizada e o valor voltar para investimentos para a própria Brigada Militar. Evandro Silva também é destaque no próximo bloco. Ele foi o homenageado durante o grande expediente do vereador Fernando Rigon. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Eu descobri em 2008, na época eu estava completando 9 anos. Eu fiz o tratamento completo, por 2 anos e meio, fiquei bem. Eu tive um intervalo de 3 anos sem a doença, tudo normal, vida normal.
Eu tive uma recaída, fiz tratamento de novo. No final de dezembro do ano passado, de 2017, aí eu tive uma segunda recaída, que aí eu fui indicada para o transplante. Consegui achar um doador depois de 8 meses, que foi no início de julho. Fiz o transplante. O pessoal da minha família, amigo, todo mundo fez uma campanha bastante grande aqui em Brasília. Levaram várias pessoas ao Hemocentro daqui de Brasília. Além da doação de sangue, também eles fizeram para a doação do cadastro de medula. E muita gente acabou se conscientizando, muitas pessoas que nem sabiam que é o real motivo da doença, que poderia ajudar uma pessoa que está precisando. Quando a gente fala em doação de medula óssea, a gente está falando de uma compatibilidade entre padrões genéticos. Compara um padrão genético de uma pessoa com a outra, através dessa compatibilidade entre as pessoas, estima-se a possibilidade de um transplante dar certo e de não ter uma complicação. É simples. Para você se cadastrar como doador, basta você ir a um hemocentro e falar isso, quero me cadastrar como sendo doador. Eles vão coletar algumas amostras de sangue, verificar o seu padrão genético. Isso não indica que você vai doar, mas indica que você tem a vontade e um dia você pode ser chamado para fazer uma doação. Eu gostaria de agradecer, porque mesmo eu não sabendo quem foi o meu doador, é uma pessoa importante. Ele está em algum lugar, ele ajudou muito. Pode dizer que um recomeço. E neste segundo bloco do Jornal da Câmara, nós vamos dar sequência ao grande expediente do vereador Fernando Rigon. No espaço de honra da sessão plenária de ontem, uma referência de nossa cidade foi homenageada. Evandro Silva recebeu um certificado de honra ao mérito. Empresário, gestor, administrador. São muitos os motivos para homenagear Evandro Silva. Hoje ele ocupa cargos importantes no município, mas conta como sua formação profissional iniciou. O Evandro chegou em Passo Fundo em 91, vindo cursar Ciência da Computação. Iniciamos o curso, 2 anos, passado 2 anos do curso, iniciamos uma empresa, foco em informática, venda e treinamento. Deu muito certo, abriram-se várias possibilidades, vários caminhos para o Evandro. Começamos a circular em empresas, algumas empresas, inclusive, prestando serviço para empresas para o Estado, e continuamos a desenvolver a faculdade. Esse período da informática, naquela época, nos anos 90, foi um período muito promissor. E nós continuamos com isso até 99. Nesses anos, estava se desenvolvendo muito também a internet. Junto com a internet, nós fomos conhecendo cada vez mais o segmento da comunicação. Em 99, nós iniciamos um segundo projeto, que era uma empresa de comunicação, que é a Qualitá. Passamos, então, de 99 até 2001, trabalharmos com 2 empresas, a empresa de informática e a empresa de comunicação. Eu acabei me direcionando cada vez mais para a comunicação. Até porque comunicação, hoje mais do que nunca, né, mas naquela época já era assim, é associada muito à informática. As coisas andam muito próximas, muito juntas, uma coisa à outra. Passando esses 2 anos, 99, 2000, em 2001 nós tomamos a decisão de abrir mão de uma das empresas e vendemos a empresa de informática e acabamos ficando apenas com a empresa de comunicação, que é a Qualitá. Hoje, agora, estamos perto de fecharmos 20 anos de empresa. E depois de entrar no ramo empresarial, Evandro nunca mais saiu, até que em 2008 passou a fazer parte da CISA. Já são 12 anos. Entrei na CISA como diretor de marketing, depois como vice-presidente de marketing e hoje depois vice-presidente administrativo e hoje como presidente da entidade. A maneira com que nós atuamos hoje na CISA, ela é a mesma forma de atuação dentro da Qualitá, analisando o mercado,
analisando a maneira com que Passo Fundo, que o cenário mudou, as empresas estão mudando, os segmentos estão mudando. Nós fizemos essa leitura junto com a nossa diretoria. Vínhamos já percebendo isso há algum tempo, mas tivemos a oportunidade de fazer essas mudanças, esses ajustes dentro da Acisa, agora estando na presidência. Mas o trabalho de Evandro não para por aí. Além da presidência de uma das entidades mais importantes de Passo Fundo, ele ocupa outros cargos. Nós hoje atuamos como vice-presidente do Cored, que nos possibilita esse contato. A nossa presidente Munira nos convidou para exercer esse cargo junto a ela, um desafio, uma vez que o Cored atua em toda essa região norte, aqui com vários municípios, e isso nos congratula, nos facilita essa relação com esses municípios. Isso faz com que esse trânsito que nós temos com essas comunidades, com esses prefeitos, com toda essa região, auxilie a Acisa também. E quem conhece o empresário sabe que, além das posições que assume, Evandro carrega valores importantes. Porque o cargo ele é passageiro. Como a presidência da Câmara, o cargo do prefeito, como presidente da CISA ou qualquer outro cargo. Os cargos, nós recebemos os cargos e eles passam. O que fica é o que a gente faz. Então eu tenho uma concepção, que é o que realmente eu penso, é que o que é importante é o que eu vou conseguir deixar. Pode parecer, né, uma frase comum, mas é verdadeira. O que é legal? É legal eu poder estar num final de semana. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 20 anos, eu tenho um filho de 10 anos. Não adianta eu conversar com eles e dizer eu fui presidente de alguma coisa, ou eu fui vice, ou eu estava em tal local, ou foi feita uma sede. Alguém comentava comigo no dia da inauguração da CISA, né? Olha que legal, foi feita a sede. Eu falei, construir algo, fazer uma sede, muitas pessoas podem fazer. Eu acho que o difícil é você deixar algo de valor. Valor não no sentido valor financeiro, mas passar valor para as pessoas. Então o que eu gostaria era de ser lembrado sempre por deixar valor. Primeiro para os meus filhos, para meus amigos, para meus irmãos, para as pessoas com que eu tenho contato. De estar na rua e alguém me diz assim, olha, Evandro, que legal, vi algo que você contribuiu, que a CISA contribuiu, que a Qualitá contribuiu. Eu acho que isso que é o importante. Isso é uma fala verdadeira, é uma fala de coração. Porque o cargo vai passar, como outros virão, outros vão fazer muito melhor, mas se eu conseguir deixar isso de alguma forma para uma pessoa, eu acho que valeu a pena. E quando questionado se considera-se uma pessoa de sucesso pela história que construiu, ele responde. Eu te confesso que eu não paro para pensar por essa linha, se eu sou uma pessoa de sucesso ou não, e nem tenho isso como objetivo. O meu objetivo é ser uma pessoa de relevância para a sociedade. A moradia é um direito fundamental previsto na Constituição. Por isso, o Câmara Debate de hoje vai falar sobre regularização fundiária. Acompanhe um trecho. Foi publicado há poucos meses o Decreto 45 de 2019, onde hoje nos possibilita nós regularizar de forma mais fácil e mais rápida, né, as ocupações que já estão consolidadas. Essas regularizações têm que ser consolidadas anterior a 22 de dezembro de 2016. Tá? Nós iniciamos o primeiro com o bairro Jabuticabal, onde vão ser entregues 300 matrículas, né, para os moradores, onde já temos matrículas individualizadas, tá? E só ficou pendente a titularidade dos imóveis. Passo Fundo é uma cidade de oportunidades, né? Ela se torna uma grande referência na região. Essas pessoas que vêm de fora e acabam se vinculando a áreas irregulares, elas se vinculam pela questão irregular por impossibilidade de estar numa área por questões econômicas. Mas nós temos uma realidade de Passo Fundo de muitos anos na questão de ocupação irregular,
onde não são pessoas que vêm de fora, são pessoas que, na verdade, já perpetuam sua vinculação familiar, sua identidade enquanto cidadão passafundense nestas áreas. E acredito que essa seja a atenção maior que nós tenhamos, porque nós temos que resolver, então, o problema do passado. Existem pessoas que já têm escritura, mas existem pessoas que estão fazendo escritura agora, no Záquia, de obras construídas há quase 40 anos atrás. Né? Então, quando o prefeito Luciano Azevedo criou esse programa, e criou mais do que o programa, uma metodologia de ter metas e prazos para fazer isso, resulta nesse trabalho que daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses serão entregues aí mais de 300 matrículas para o Jaboticabal. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a reprise da sessão plenária. Uma ótima noite e até amanhã.